Um dos problemas mais comuns atualmente é a procrastinação. O fato de você procrastinar pode envolver não começar uma tarefa ou mesmo não terminar uma tarefa quando você já iniciou. Então você pode procrastinar a leitura daquele livro, ou você pode começar a ler o livro, ou seja, ter a capacidade de iniciar o comportamento, mas não finalizar. E cara, alguns procrastinadores crônicos conseguem nunca executar o comportamento ou nunca finalizar aquele comportamento. A procrastinação pode existir em níveis extremos capazes de prejudicar a vida da pessoa, os relacionamentos, o trabalho, os estudos e muitas vezes até a autoestima da pessoa e a percepção de autoeficácia. Um procrastinador extremo que tem essas deficiências na vida devido ao comportamento de procrastinar pode acabar se achando uma pessoa horrível. Para entender a procrastinação e tentar algumas ferramentas de como manejar isso na prática, a gente tem que entender duas coisas, tá? A primeira coisa é a neurobiologia, ou seja, o que acontece no cérebro de um procrastinador, por que um procrastinador procrastina, por que uma pessoa não consegue começar um comportamento, ou mesmo sabendo os malefícios de não começar um comportamento, ou uma pessoa começa um comportamento e não consegue terminar, mesmo sabendo os malefícios de não terminar aquele comportamento. E o segundo item que a gente precisa entender é como que acontece a produção de um comportamento via pensamentos. Então é um grupo de comportamento específico que iniciam após a gente ter algum tipo de pensamento, que isso é muito estudado na psicologia cognitiva, e a partir desses dois entendimentos a gente tem aí pelo menos um início, né, para começar a entender e tentar atenuar o comportamento de procrastinar. Primeiro momento que a gente precisa então falar é a neurobiologia da procrastinação. Para entender a neurobiologia da procrastinação, nós precisamos entender um neurotransmissor chamado de dopamina. Você vai falar, pô, Wesley, de novo você falando sobre dopamina, cara. Meu Deus, não tem outros neurotransmissores no cérebro? Tem, cara. A questão é que a dopamina, mesmo sendo um neurotransmissor relativamente escasso no nosso sistema nervoso central, as vias dopaminérgicas são bem reduzidas quando comparado a outras vias de neurotransmissores, como por exemplo a noradrenalina e a acetilcolina. O problema é que as vias dopaminérgicas elas geram comportamento, elas geram tanta motivação para fazer um comportamento quanto o próprio comportamento. Basta ver a via nigroestriatal, que inclusive sofre neurodegeneração na doença de Parkinson, né? Por isso que os pacientes têm os sintomas motores. Mas o que vem aqui para nós agora de importante, dentro do aspecto da dopamina, é a capacidade que a dopamina tem de fazer duas grandes coisas. Primeiro, gerar motivação frente a um determinado comportamento. E a segunda coisa é a capacidade que a dopamina nos dá de manter a execução de um comportamento quando esse comportamento começa. E motivação aqui não é aquela motivação que você escuta aí no senso comum, onde as pessoas acham que uma pessoa motivada é alegre, eufórica, feliz. Na verdade, na neurociência, motivação é um comportamento direcionado a um objetivo, tá? Isso é motivação. E o neurotransmissor que faz esse comportamento acontecer é a dopamina. Lá no nosso cérebro tem um monte de neurônio dopaminérgico que acabam se comunicando de duas grandes formas, tá? Eles podem fazer potenciais de ação, que nada mais é do que uma série de liberação elétrica lá que faz a liberação química acontecer, não vem ao caso nesse vídeo. Essas comunicações desses neurônios podem ser de forma fásica ou de forma tônica. Prestem atenção nessa parte do vídeo que é importante. A dopamina fásica é aquela que nos gera lapsos absurdos de motivação e que nos faz ter comportamentos até muitas vezes impulsivos, como por exemplo furar a dieta, consumir álcool quando não deveria, ou falar alguma coisa que não deveria, coisas nesse sentido. A dopamina tônica é importante para nós aqui, porque ela é como se fosse uma mangueira de jardim de dopamina ligada no nosso cérebro todo o tempo despejando um pouquinho de dopamina. Essa dopamina é que permite você pegar um determinado livro ou uma coisa que você quer executar um comportamento e fazer você ficar mantendo a sua atenção e a sua mínima motivação para realizar aquele comportamento direcionado ao objetivo sem que outras coisas atrapalhem você. A pessoa procrastinadora que começa uma tarefa, mas não consegue terminar, ela não tem essa dopamina tônica funcionando muito bem, ou, e a gente vai falar depois, tem uma série de outros estímulos meio que, entre muitas aspas, roubando essa dopamina tônica. Um dos quadros onde é muito comum encontrar o comportamento de procrastinar, e nesse caso procrastinar é quase um sintoma,
é o TDAH. O paciente com TDAH, e existem diversos estudos que mostram justamente uma redução da atividade tônica da dopamina, principalmente no córtex pré-frontal, que é a região envolvida com atenção, capacidade de foco. Então, o TDAH muitas vezes vira um procrastinador. Ele começa a fazer uma coisa, ele volta, ele faz, ele não consegue começar, ou ele vai até o limite do tempo para entregar uma determinada tarefa e aí ele faz, vira a noite e consegue entregar. O medicamento, inclusive, atua nessa via específica. Olha que interessante como a neurobiologia ela vai se cruzando, né? E aqui vale ressaltar que se você quiser eventualmente saber mais sobre o TDAH especificamente, tem uma aula lá no reservatório de dopamina chamada Tudo sobre TDAH, onde eu explico bem detalhadamente a neurobiologia do TDAH e os tratamentos para TDAH. A aula não é um tratamento, mas é um compilado de informações sobre como que o TDAH funciona e eventualmente pode te ajudar aí. E se você eventualmente quiser se inscrever lá no reservatório de dopamina, o link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário também está fixado e você será muito bem-vindo para aprender mais sobre comportamento. Então, cara, entendendo como que funciona a neurobiologia da procrastinação e analisando como ela está envolvida com esses sistemas de neurotransmissão que envolvem a motivação, e não, pessoal, dopamina não dá prazer, tá? A dopamina dá motivação. Diversos estudos já mostram que você consegue obter prazer mesmo sem o sistema dopaminérgico estando envolvido no comportamento. Você tem comportamento hedônico mesmo sem dopamina, agora você não vai ter comportamento motivacional sem dopamina. Então a parada que você tem que entender é o seguinte, cara. Você tem poucas vias dopaminérgicas no seu cérebro que guiam o seu comportamento. E essas vias elas precisam gerar uma motivação para você executar alguma tarefa que vai te trazer uma determinada recompensa. É óbvio que no mundo de hoje nós temos diversas tarefas bem mais interessantes do que o que a gente deve fazer. Tem coisas muito mais legais para ver na internet do que você ter que ficar fazendo um trabalho de escola, que fazer aquele relatório do trabalho, ou aquela matéria da faculdade lá. De fato, ela gera pouco interesse em você. E a parada é que o procrastinador, ele vai ter uma capacidade muito fácil de guiar o comportamento dele para executar uma tarefa que não está envolvida com aquilo que ele deve fazer, mas não quer. Então, uma das primeiras coisas que você tem que fazer para tentar evitar isso é ver valor, tentar pelo menos ver valor naquele comportamento que você precisa fazer, mas está procrastinando, entender que você está procrastinando, entender que você está se desviando daquele comportamento, entender que você não começou porque você talvez não esteja motivado e outras coisas são mais interessantes. Uma vez que você iniciar aquele comportamento, fazer uma limpa de estímulos que tem em volta que podem desviar você em continuar executando aquele comportamento, porque não adianta você não procrastinar o início da tarefa, mas não conseguir concluir a tarefa. E uma das formas geniais que você pode tentar organizar na sua vida para evitar distrações durante a sua execução da tarefa é retirar os distratores de volta. Então, se você está estudando, cara, se você está lendo algum livro e está com medo de não conseguir sustentar o seu comportamento motivacional ali, é importante que você tire seu celular de perto, coloque de preferência em outro cômodo. É importante que você desligue as notificações, coloque algum barulho, alguma coisa diferente para tentar evitar pessoas conversando em volta. Não sei, mas modula o seu microambiente de forma. Aliás, a gente também tem uma aula lá no RD sobre isso. Modula o seu microambiente de forma a tentar isolar os confundidores e os distratores. Vai falar assim, mas mesmo assim, cara, vai ser muito difícil porque eu acabo olhando outra coisa quando eu estou olhando para a parede. Beleza. Mas se você plotasse num gráfico dentro de um ano a sua atenção isolando os distratores ou não, muito provavelmente isolando você vai ter mais tempo líquido de trabalho. A gente só não sabe disso porque a gente não faz essas análises e porque a gente não vive o outro lado da moeda, né? E cara, uma parada que você aprende demais quando você estuda psicologia comportamental é você tentar controlar aquilo que te controla. Então, se você sabe que tem um distrator no seu lado enquanto você está estudando,
tira ele do seu lado e nem dá chance pro azar. Esse é um dos jeitos de você evitar a procrastinação, de não terminar uma tarefa uma vez que começou. Agora, aquele procrastinador que nem começa a tarefa, ou você faz uma coisa no sentido de ter uma agenda e ser militar em respeitar aquilo que você falou ali, a gente tem acho que outros vídeos falando sobre isso aqui, e também tem aula sobre agenda lá no RD, ou você de fato entende, cara, eu acho que é isso que falta muitas vezes, entender que você tá. Eu procrastino, cara. E eu fico pensando assim, falei, cara, eu tô procrastinando. Olha só, eu tô procrastinando, eu não quero começar essa tarefa e tô fazendo outras coisas e aquela tarefa tá pendente. Aí eu viro pro lado da tarefa, metaforicamente falando, e caminho em direção a ela. E muitas vezes depois que você começa, a coisa acaba andando. Eu tenho certeza que isso já aconteceu diversas vezes com você. Então, essas estratégias comportamentais são extremamente interessantes de você aplicar dentro desse contexto. Agora, claro, se você tiver uma procrastinação absurda que está te prejudicando de forma extremamente disfuncional em sua vida, talvez seja interessante você procurar uma ajuda profissional. Uma segunda parada para lidar com a procrastinação é o comportamento de perfeccionismo. Eu sei que vai parecer estranho porque o procrastinador e o perfeccionista parecem não coexistir. Mas na realidade, inclusive a literatura científica aponta isso, muitos procrastinadores são assim por conta do perfeccionismo. Então, a pessoa tem fluxos de pensamentos, que a gente chama dentro da psicologia cognitiva, de pensamentos automáticos, que faz com que essa pessoa não execute o comportamento por ela chegar na conclusão que não está tudo perfeito para executar aquele comportamento. Então você pensa assim, vou começar a ler o livro. Ah não, mas no final de semana eu vou viajar, nem vou conseguir continuar, então não vou começar. Eu tenho certeza que você faz isso, cara. Ah, eu vou começar a fazer esse trabalho aqui. Nossa, mas daqui 1h30 eu tenho que ir lá buscar meu irmão. Então acho que nem vou começar porque não tá o momento perfeito de começar. Eu não posso começar agora porque eu vou terminar depois, eu não vou conseguir terminar. Você cria uma série de narrativas cognitivas. Então perceba que o procrastinador, inicialmente, a gente falou sobre aspecto comportamental e agora a gente está falando sobre aspecto cognitivo. Você cria uma série de narrativas cognitivas que impedem você de executar aquele comportamento e você acaba, obviamente, caindo na procrastinação. Eu sei que parece estranho, né? Mas o perfeccionismo pode transformar você num excelente procrastinador. E assim, pessoal, é um problema complexo. Eu acho que usando essas duas coisas que a gente conversou aqui, tanto você modulando o seu microambiente para tentar evitar distratores, quanto você olhando para dentro dos seus pensamentos e dos seus vieses cognitivos, já pode ser um excelente começo para você tentar aí mitigar ou atenuar a sua procrastinação. E cara, sendo honesto, se você quer entender a fundo o comportamento de procrastinar e ter mais ferramentas para diminuir a procrastinação, eu sugiro que você assista a aula 044 lá do Reservatório de Dopamina, que é uma aula onde eu falo só sobre procrastinação. Acho que uns 50 minutos de aula onde eu explico toda a neurobiologia da procrastinação e ofereço diversas ferramentas para atenuar esse comportamento de procrastinar. Por muito tempo eu fui um procrastinador, criei diversas ferramentas dentro do meu estilo de vida que permitem eu não ser mais. E quando você consegue fazer essas pequenas modificações, você até se sente meio vagabundo, sabe? Porque você consegue ser muito mais efetivo naquilo que você se propõe a fazer e, consequentemente, você usa bem menos tempo para fazer isso e o seu dia rende muito mais e gera até uma percepção de que você não está fazendo tanto quanto deveria. E é dessa forma que eu consigo administrar minhas empresas, que eu consigo treinar, inclusive corro e faço musculação, que eu consigo manter minha dieta e que eu consigo fazer vídeo e continuar fazendo todas as coisas da minha vida. Porque se eu fosse minimamente procrastinador, acho que eu não conseguiria fazer tudo isso. Então, tá lá na aula, é um convite, tá? Se você não quiser, não precisa. Mas o link está aqui na descrição, caso seja do seu interesse entender mais sobre comportamento, neurociências e diversos módulos que a gente tem lá. Pelo menos dá uma olhada aí na página para ver se interessa a você. Obrigado e até o próximo vídeo.